Vibe Mundial FM. Vamos para o nosso tema de hoje, que é o mais importante. Hoje eu preparei esse tema de tristeza, angústia, melancolia, que mais ou menos são os sinônimos, né? Porque a gente está vivendo um momento, todos nós sabemos, o mundo todo, né, de muita tristeza, de muitas perdas, né? Pessoas muito queridas. E eu tenho notado que as pessoas não estão morrendo só de Covid, elas estão morrendo também de outras doenças, como câncer, infarto, suicídios, infelizmente, né? E é um momento do nosso planeta de muita angústia, de muita tristeza. A gente tem que se manter bem, mas está difícil, porque a gente olha para a direita, olha para a esquerda, liga a televisão, olha para a casa do vizinho, dentro das nossas próprias famílias, a gente está vendo as pessoas sofrendo, né? E muito amedrontadas. Então, eu resolvi falar sobre a tristeza e eu acho que uma das questões da tristeza é a paralisia. A tristeza muitas vezes paralisa a vida da pessoa. É como se a pessoa estivesse numa areia movediça, com aquele aperto no peito, olha para um lado e para o outro, se sente atolada, sem energia, sem força para sair do atoleiro. Isso é muito frequente, esse tipo de queixa dentro do consultório, na sala de um amigo, de um parente. Você vê que a pessoa não está conseguindo sair, ela não consegue racionalizar aquilo, ela não consegue entender aquela angústia. E ela simplesmente não consegue reagir, não consegue ver saída. Acha que está derrotado, que não tem escolha nenhuma a ser feita, não consegue ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E muitas vezes também a pessoa não percebe que isso é depressão. Você ter uma pequena tristeza é normal. A gente pode se sentir triste, é normal. Normal. Hoje eu estou triste, eu tenho um motivo para estar triste, eu vou assumir que eu estou triste, eu vou sentir essa tristeza, mas amanhã é outro dia e eu reajo, eu vejo esperança, eu vejo uma saída, vejo uma luz no túnel, isso é normal. O que não é normal é passar 15 dias, um mês, 2 meses, um ano e anos na tristeza, sem saída e sem conseguir racionalizar essa tristeza. A gente tem que trabalhar a dor, várias dores dentro da gente. Uma das dores principais é a dor de uma perda. Então, quando você perde alguém, um cachorrinho, um ente querido, um amigo querido, é muito difícil. A gente sente a perda. E a gente tem que sentir o luto. A gente não pode se furtar a sentir o luto. O luto é um processo que a gente tem que racionalizar, a gente tem que sentir para depois racionalizar, para poder sair e para poder ficar de pé de novo e entender que a vida existe e vai continuar existindo e que a gente está aqui, nós continuamos aqui e que a gente precisa ficar de pé de novo. Porque, na verdade, todos nós sabemos que a morte existe, que a morte é inevitável e que nós não vamos fugir dela. Mas a partir do momento que alguém das nossas relações é escolhido para ir primeiro, seja quem for, nós temos o direito de sentir a perda da pessoa, a tristeza, mas nós temos que entender que não é ainda o nosso momento e que a vida tem que continuar e que se Deus me deu a oportunidade da vida é porque eu tenho que continuar de pé para aprender mais alguma coisa ou para ajudar alguém ou para exercer um papel na sociedade para ser útil à minha encarnação. Então a gente tem que continuar. Eu sei que é uma amargura, é uma amargura muito grande, é um exercício de fé verdadeira, e a respeito da fé eu vou falar mais no final do programa. Existe também a angústia, aquela angústia que não se tem razão, né?
Aí muita gente pode estar me escutando agora e falar, doutora, é fácil a senhora falar, né? Mas eu tenho depressão há muitos anos e eu não tenho razão, eu tenho uma família maravilhosa, um emprego e tal, tudo bem, mas eu tenho depressão. E isso não é culpa minha, isso é o meu cérebro que não produz os neurotransmissores e eu dependo do remédio. Tá, tá. Mas será que você nasceu assim? Será que a gente vai culpar só o nosso corpo físico? Porque o nosso corpo físico não é capaz de gerar neurotransmissores suficientes para nos dar esperança, alegria para viver, prazer de viver? Será que é só isso mesmo? Até que ponto você está se acomodando aí atrás dos remédios? E até que ponto você está deixando de fazer um trabalho interno que talvez esteja demonstrado que você tem que fazer e você não quer fazer? Até que ponto você está empurrando a vida com a barriga e se apoiando só em medicação, né? Ah, mas é alguma coisa que vem de dentro de mim, só quem sabe pode julgar. Será? Será? Será que é isso mesmo? Acredita-se que cerca de 18 a 20% das pessoas tenham essas depressões e estejam lutando, eu não acho que estejam esperando um milagre acontecer. E aí vai no psiquiatra, ele dá o remédio, a pessoa melhora, aí tira o remédio, piora, ou às vezes aquele remédio para de funcionar, aí vai dar mais 2 remédios, mais 3. Eu vejo pessoas no meu consultório tomando 4, 5 ansiolíticos, antidepressivos. Pessoas completamente dopadas, a pessoa está fugindo do contato com ela mesma. A pessoa tem medo até de si própria. Eu já vi paciente falando, doutor, eu tenho medo de parar e fazer besteira. Fazer besteira. Existem, lógico, fisiologicamente, dificuldades de fazer sinapses dos neurônios, de neurotransmissão, mas como é que a gente arruma neurotransmissor para viver? Como é que a gente faz isso? Será que é só com remédio? Vamos questionar. É só remédio que faz o meu neurotransmissor acontecer e eu ter um pouco mais. Mas será que esse remédio que você toma te traz alegria ou só amortece a sua tristeza? Esse remédio é capaz de te dar alegria, alegria genuína e plena? Alegria até diante das dificuldades que a vida nos apresenta? Será que você consegue ter força com o remédio para poder ter alegria? Então, aí vem os questionamentos, né? Até que ponto você está fazendo uma distorção do seu mundo, da sua realidade, de si mesma, da sua família? Até que ponto você está enxergando tudo isso de uma forma real ou você está projetando isso, a culpa da sua tristeza, naquilo que está ao seu redor e que não é de fato. Porque, olha, eu vejo pessoas que atravessam problemas terríveis, que são rejeitadas, que são abandonadas, né, pela família, que passam fome e que se erguem porque têm esperança e lutam e não estão deprimidas, esperando as coisas acontecerem. Então, que postura é essa? A gente sabe que também nessa faixa de idade da menopausa, a falta dos hormônios leva a uma certa melancolia e a pessoa olha para um lado e para o outro e vê os filhos crescidos e não vê utilidade na vida e questiona o marido e questiona a vida que teve a vida toda e aí começa a ficar tudo ruim. Ah, então é a culpa da menopausa. Será que é? Infelizmente, a gente tem visto garotos, principalmente do sexo masculino, com depressão aos 18 anos, aos 30 anos, porque não consegue um emprego, porque não consegue se firmar em emprego, não consegue isso, não consegue aquilo, deprime. E nós vamos falar um pouco da medicina chinesa em relação à tristeza, à melancolia e à angústia. Bom, fundamentalmente, cada órgão do nosso corpo tem um shen, um espírito do órgão. O espírito do pulmão é a tristeza, né? A tristeza e a angústia fazem parte do meridiano do pulmão. Então, como é que o meridiano do pulmão, na medicina chinesa, ele se desequilibra e dá a tristeza? Em primeiro lugar,
quem domina o pulmão é o coração. Então, naquele mecanismo de geração de energia, um órgão gera energia para o outro e um órgão, que é avô do outro, ele inibe. Então, o avô do pulmão é o coração. O coração é o órgão da ansiedade, tá? E o que a gente tem visto hoje em dia? Muita ansiedade. E a partir dessa ansiedade descontrolada se torna o quê? Um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade vai para 3 caminhos. Ou, em primeiro lugar, ele vai para a síndrome do pânico. Então, a pessoa tem tanta ansiedade que o cérebro entende que ela está em perigo e tem um leão correndo atrás dela. E o leão está vindo, e a pessoa está correndo, e o leão está vindo, e vai liberando o quê? Adrenalina. Para você se salvar do leão, desse excesso de perigo que você está correndo, você vai liberar o hormônio que gera a vida, que dá disposição para você correr do leão, é a adrenalina. Então, a descarga de adrenalina se faz intensa e abrupta, isso contrai os seus vasos e você sai correndo, contrai músculo, taquicardia, tontura, tremor, né? Opressão no peito, dor de barriga repentina, síndrome do pânico, você está em perigo. Qual é o perigo? É o leão que está correndo atrás. E isso vem da onde? Do transtorno de ansiedade. Então, tudo começa no excesso da ansiedade, que libera um excesso de adrenalina e que dá esse mal-estar. E sensação de ou que você está louco ou que você vai morrer. E tudo isso não acontece, porque a adrenalina não mata ninguém. A adrenalina é o hormônio da vida. Quando alguém chega no pronto-socorro, é injetado o quê? Na parada cardíaca, adrenalina. Então, esquece, a adrenalina tem um pulso, um tempo de 10, 15 minutos na circulação e a crise vai passar. É parar, fazer respirações, acalmar. O segundo caminho que vem do excesso de ansiedade são as compulsões. Então, a pessoa come, bebe, fuma, usa droga, compra demais, por quê? Ela está querendo ter prazer com aquilo. Compulsão é sempre uma busca de prazer. Por quê? No momento que ela compra, bebe, fuma, ela está liberando o quê? Serotonina, dopaminas. Ou aqueles que correm, que precisa correr, para liberar endorfina, para acalmar o transtorno de ansiedade. Mas o terceiro passo, e o mais preocupante, é a depressão, é a tristeza crônica, que vem também do transtorno de ansiedade. Então, dá para entender, na medicina chinesa, que o excesso de atividade energética do coração gera transtorno de ansiedade, e esse transtorno de ansiedade, gerando esse máximo movimento do coração, oprime o pulmão, cai a energia do pulmão e vem a tristeza. Então, a gente tem que tratar atrás ou primeiro do que a tristeza, o transtorno de ansiedade. Vibe Mundial 95.